Olá, queridos, tudo bem? Começamos há 2 blocos a falar acerca dos tipos de sujeito. Falamos do expresso, que é o caso do sujeito simples, do sujeito composto, não expresso, que é o caso do sujeito elíptico e do indeterminado, e agora vamos falar acerca das orações sem sujeito. Veja comigo, por favor, a tela. Quando falamos de orações sem sujeito, nós temos aqui uma associação assim, ó, pensando na ordem SVC, é uma construção que não admite o sujeito. É preciso tomar cuidado para não confundir os sujeitos não expressos com as orações sem sujeito. Os sujeitos não expressos, eles estão sem sujeito. Estão sem sujeito. Ao passo que as orações sem sujeito não admitem o sujeito. Existem alguns verbos da língua portuguesa que simplesmente não admitem o sujeito. E é responsabilidade do verbo. Nos exemplos que estudamos anteriormente, lá dentro do sujeito indeterminado e do sujeito elíptico, eu mostrei a você exemplos de verbo que estão sem o sujeito. Se eles quisessem, ou se a oração fosse de algum sentido que exigisse, o sujeito poderia aparecer. Agora, quando eu falo de um verbo impessoal, é um verbo que não admite sujeito em qualquer hipótese. Não à toa, nós chamamos esses verbos de verbos impessoais. Verbos impessoais. Também peço que você tome cuidado para não confundir o que falaremos agora acerca dos verbos impessoais com aquilo que falamos no bloco anterior acerca do infinitivo impessoal. Não confunda. Quando falamos do infinitivo impessoal, falamos de uma circunstância em que um verbo no infinitivo revelava um sujeito indeterminado. Agora eu estou falando de verbos impessoais. São verbos que, no presente, no pretérito, no futuro, no infinitivo, não admitem sujeito, ok? Então, essa é a configuração, os verbos impessoais. Vamos estudar, então, este assunto aqui agora. Quando falamos de oração sem sujeito, falamos, claro, de verbos impessoais. Os verbos impessoais, como eu acabei de dizer, são verbos que não admitem sujeito. A posição de sujeito simplesmente não é ocupada. Como a posição de sujeito não é ocupada, não há na oração um elemento para estabelecer com o verbo, um elemento para gerar no verbo a relação de concordância. E é por isso que esses verbos impessoais das orações sem sujeito, esses verbos impessoais, eles ficam sempre no singular. Eles não podem ser flexionados. Por quê? Porque quem gera a flexão do verbo é o sujeito. E esse verbo simplesmente não admite sujeito, ok? Quais são os exemplos de verbos impessoais que precisamos conhecer bem para as provas de concursos públicos? O primeiro deles, só a título de exemplificação, são os verbos que indicam fenômenos da natureza. Da natureza, ok? Os verbos que indicam fenômenos da natureza, eles são tidos como verbos impessoais. Vamos aqui observar alguns exemplos. Eu digo a você assim, ó, choveu bastante na madrugada de ontem. Numa construção como essa, choveu bastante na madrugada de ontem, não dá para saber quem choveu, não dá para saber o que choveu. Então aqui nós estamos diante, vou colocar para você aqui embaixo, de uma oração sem sujeito, ok? Essa é uma construção. Agora,
tome muito cuidado com esses verbos que indicam fenômenos da natureza. Por quê, professor? Olha o exemplo. Choveram elogios ao apresentador. Choveram elogios ao apresentador. Veja comigo agora o seguinte. Pergunte ao verbo: o que choveram? Choveram elogios ao apresentador. Isso que eu acabei de destacar para você é o sujeito. E esse sujeito é um sujeito simples, ok? É um sujeito simples. Mas perceba, o verbo chover não foi empregado a fim de indicar um fenômeno da natureza, está em sentido figurado, para dizer que chegaram muitos elogios ao apresentador. Então, neste caso, o verbo não é classificado como fenômeno da natureza e também eu não posso falar em oração sem sujeito. E ainda para completar a informação, imagine comigo que o texto fosse assim, ó. Exemplo. Choveu granizo na madrugada de ontem. Aí você me questiona, professor, este verbo aqui caracteriza uma oração sem sujeito? Essa é uma análise boa de se fazer. Evanildo Bechara, na sua gramática, diz que um verbo que indica fenômeno da natureza é um verbo que sozinho indica todo o fenômeno da natureza. Por exemplo, quando eu digo choveu bastante na madrugada de ontem, só pelo verbo choveu você já consegue observar todo o fenômeno da natureza. Você consegue já enxergar nuvens carregadas, você consegue enxergar a água caindo do céu, ou seja, já é criada uma imagem na sua cabeça que caracteriza este fenômeno da natureza. No caso de baixo, o fenômeno da natureza ele não está caracterizado apenas pelo verbo chover, mas é caracterizado também pelo granizo, porque você não saberia se choveu granizo se não houvesse essa caracterização aqui à frente. Sabe por quê? Numa construção como essa, nós perguntamos ao verbo o que choveu? E sabe o que choveu? Granizo. Granizo é um sujeito simples. Ora, professor, então quer dizer que nesse exemplo o verbo choveu é um verbo pessoal? Sim, ele admite sujeito. Ele só é impessoal, só é oração sem sujeito aqui, ó, que é quando o verbo choveu sozinho carrega todo o fenômeno da natureza. Aqui neste caso, o fenômeno da natureza é responsabilidade só do verbo. Aqui, o fenômeno da natureza é responsabilidade do verbo e do granizo. Ou seja, eu tenho a necessidade de analisar esse granizo. Então, o que choveu? Granizo. Então eu tenho um sujeito simples nessa minha construção. Não é o que temos aqui acima. Verbos que indicam fenômenos da natureza, pensando em verbos impessoais, ele deve sozinho carregar todo o fenômeno da natureza, ok? Para que você não se confunda e para que você tenha esse conhecimento contigo, ok? Vejamos a tela mais uma vez, porque apesar de ter te explicado tudo isso acerca dos verbos que indicam fenômenos da natureza, eles não caem tanto em provas. Eu já vi isso aqui aparecer em provas, ó. E isso aqui. Agora, o primeiro caso, pouco emocionante. Não traz tanta graça assim. 2. O verbo haver. Esse aqui, sim, é famoso, ok? O verbo haver. E o verbo haver com duas acepções. O verbo haver, quando ele tem o sentido de existir, quando ele tem o sentido de ocorrer, quando ele tem o sentido de acontecer. Ou então, o verbo haver, quando faz uma indicação de tempo transcorrido. Transcorrido. Ou seja, o verbo haver indica um tempo que se passou. Ok? Então essas duas formas do verbo haver são chamadas de verbos impessoais, não admitem sujeito e, portanto, só podem ficar no singular. Exemplo. Eu digo a você assim, ó. Havia
pessoas perdidas naquela cidade. Naquela cidade. Numa construção como essa, havia pessoas perdidas naquela cidade. Note que o verbo haver, ele está com o sentido de existir. Ou seja, esse verbo haver, ele representa uma oração sem sujeito, ok? É uma oração desprovida de sujeito. É um verbo impessoal. Detalhe extremamente importante. Caso eu troque o verbo haver pelo verbo existir, a minha construção seria existiam pessoas perdidas naquela cidade. Naquela cidade. E por que que agora a minha construção é com o verbo existiam no plural? Porque nós devemos perguntar ao verbo, o que existiam? Pessoas perdidas. Esse daqui é o meu sujeito e é um sujeito simples, ok? O que eu preciso dizer a você é o seguinte, o verbo haver com o sentido de existir é um verbo impessoal, não admite sujeito, portanto ele só pode ficar no singular. Mas o verbo existir é um verbo pessoal. Dizer que ele é pessoal significa dizer que ele admite sujeito. E se ele admite sujeito, é com o sujeito que ele vai concordar. Nessa hora talvez surja uma dúvida na sua cabeça. Professor, mas se pessoas perdidas é o sujeito do verbo existir, então o que é pessoas perdidas para o verbo haver? Por convenção gramatical, pessoas perdidas é classificado como objeto direto, porque a gramática entende que esse verbo haver funciona como verbo transitivo direto. Isso já apareceu em provas de concurso público, sobretudo Fundação Carlos Chagas, ok? Então, isso é uma convenção gramatical. Aquilo que é sujeito para o verbo existir funciona como objeto direto para o verbo haver e vice-versa, ok? Detalhe importante, eu posso colocar esse verbo no plural assim, ó. Haviam pessoas perdidas naquela cidade? Jamais. Por quê? É um verbo impessoal, não admite sujeito, portanto só pode ficar no singular. Vamos observar um outro exemplo. Eu coloco assim para você, ó. Houve grandes eventos em São Paulo. Houve grandes eventos em São Paulo. Note para mim que o verbo haver foi empregado com o sentido de acontecer. Aconteceram grandes eventos em São Paulo. O verbo haver, com o sentido de existir, ocorrer ou acontecer, ele é representante de uma oração sem sujeito, ok? E é por isso que ele só pode ficar no singular. Não seria coerente, portanto, sugerir a troca do verbo houve pela forma verbal houveram. Houveram, neste caso, não constituiria uma oração gramaticalmente correta. Mas, se eu troco o verbo haver pelo verbo acontecer, a minha sentença seria aconteceram grandes eventos em São Paulo. E nessa minha nova construção, o verbo acontecer admite sujeito. E eu perguntaria ao verbo, o que aconteceram? Grandes eventos, e esse aqui é o meu sujeito. Professor, se grandes eventos é o sujeito do verbo aconteceram, então o que é grandes eventos na sentença do verbo haver? Por convenção gramatical, a ideia é a mesma. Verbo transitivo direto com um objeto direto. Então, só para te posicionar. O verbo haver com o sentido de existir, ocorrer, acontecer, é um verbo impessoal. Mas esses verbos aqui, ó, existir, ocorrer e acontecer, eles são verbos pessoais. Ou seja, eles admitem sujeito e com o sujeito vão concordar, ok? Vamos olhar mais um exemplo. Num caso de tempo transcorrido, eu digo a você assim, ó. Há 12 meses comecei
meus estudos. É preciso que você tome cuidado porque dizer que o verbo haver indica tempo transcorrido é diferente de dizer que o verbo haver está no pretérito. No pretérito. Que diferença é essa, professor? Olha esses exemplos aqui, ó. Havia pessoas perdidas naquela cidade. Esse verbo está no pretérito, mas ele não indica um tempo transcorrido. Ele está no passado, ele está no pretérito, mas ele não indica um tempo transcorrido. Esse verbo houve, ele está no pretérito, pretérito perfeito, mas isso não significa que ele indique um tempo transcorrido. Agora aqui, o verbo haver, que aqui está, ele foi empregado no presente do indicativo, mas ele indica um tempo que se passou. Olha o tempo que se passou aqui, ó, 12 meses. E é por isso que nós temos uma construção em que o verbo haver indica tempo transcorrido. Não confunda tempo transcorrido com o verbo no pretérito, ok? Esses 12 meses indica tempo transcorrido. Esse verbo haver representa uma oração sem sujeito. Clássico de prova. Eu posso substituir há 12 meses por 12 meses atrás? Posso fazer essa substituição? Sim, porque continua a indicar tempo transcorrido. Aproveitando, clássico de prova, eu posso trocar há 12 meses por há 12 meses atrás? Posso fazer essa substituição? Não. E por que essa substituição não é permitida? Porque eu teria a configuração de um pleonasmo. O verbo haver já indica o tempo transcorrido. Portanto, não seria adequado, não seria correto que houvesse na minha construção duas formas que indicassem tempo transcorrido. Ok? Voltemos, portanto, ainda falando sobre esses verbos impessoais, vamos falar do número 3. Do número 3, que é o caso específico do verbo fazer. Do verbo fazer. O verbo fazer, ele também é um verbo impessoal da língua portuguesa, mas só e somente só quando indica tempo transcorrido. E se ele indica tempo transcorrido, ele vai ser um verbo impessoal. Se ele é impessoal, ele não admite sujeito. E se ele não admite sujeito, ele só pode ficar no singular. Exemplo. Eu digo a você assim, ó. Faz 12 meses que comecei meus estudos. Aí vem a pergunta clássica de prova. A forma verbal faz poderia ser substituída pela forma verbal fazem. Se ferir a correção gramatical do texto da seguinte forma: fazem 12 meses que comecei meus estudos. Essa substituição é permitida? Não. Porque o verbo fazer indicando tempo transcorrido, olha aqui o tempo transcorrido, essa indicação mostra que o verbo é um verbo impessoal, representa a famosa oração sem sujeito. E se é um verbo impessoal, não admite sujeito, e se não admite sujeito, ele só pode ficar no singular. Ou seja, voltemos. Eu acabei de colocar para você que as orações sem sujeito são marcadas pelos verbos impessoais. Verbos impessoais são verbos que não admitem sujeito. Não são verbos que simplesmente estão sem sujeito. São verbos que efetivamente não admitem sujeito. E esses verbos vão ser empregados sempre no singular. Primeiro caso, verbos que indicam fenômenos da natureza. É uma excelente exemplificação para você entender o que é um verbo impessoal. Mas aproveitei e fiz toda a consideração de que um verbo que supostamente indica um fenômeno da natureza pode sim ser um verbo pessoal. Ele só vai ser um verbo que indica fenômeno da natureza quando está igual ao exemplo 1, em que o verbo sozinho carrega todo o fenômeno da natureza. Mas temos ainda o verbo haver e fazer. O haver é o queridinho das provas de concurso público. Esse aqui é o mais benquisto das provas, ok? Quando é que ele é um verbo impessoal? Quando ele tem o sentido de existir, ocorrer, acontecer. Nesses casos, ele não pode ir ao plural e ele vai
não vai possuir um sujeito para concordar. Em contrapartida, os verbos existir, ocorrer e acontecer são verbos pessoais. O verbo haver também é verbo impessoal quando ele indica tempo transcorrido. E eu fiz para você uma observação para te falar que tempo transcorrido é diferente de um verbo no pretérito. E além disso, o verbo fazer, de maneira semelhante, também é impessoal quando indica tempo transcorrido. Só que nessa esteira de raciocínio, claro, você deve estar se perguntando, professor, então quer dizer que toda vez o verbo haver vai ser empregado no singular? Não. Existem casos em que o verbo haver vai sim ao plural, só que eu só vou comentar desses casos no próximo bloco. Um forte abraço e até a próxima.